Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem André Ventura deixou um desafio a Luís Montenegro. Eu venho no dia de hoje mostrar-vos esse desafio, fazer alguns comentários sobre as declarações de André Ventura e perceber exatamente se é possível, ou se é provável, pelo menos, que Luís Montenegro adira ao desafio do líder do Chega. Vamos ver, meus caros, o que é que André Ventura propõe ao líder do PSD e atual primeiro-ministro e fazer alguns comentários. Vamos então ouvir. Eu acho que toda a gente já percebeu, mesmo os mais desatentos, embora o Governo tenha a esperança que não, que o Governo procura a cada momento, a cada passo, provocar uma crise. Na sexta-feira tentou novamente provocá-la com a questão do IRC. Aqui o Partido Socialista depois saiu de cena também, dizendo que afinal já vai viabilizar o 1% do Governo, que não ia viabilizar, mas que agora já vai viabilizar. Portanto, quando é assim, é o autor da instabilidade que deve trazer essa moção ao Parlamento, e não os outros partidos. Nós não temos medo nenhum de moções de censura, já o fizemos. Sempre que entendemos que o devemos fazer, falo-emos. Agora, neste momento o Governo parece estar obcecado com provocar uma crise, mesmo que isso custe economicamente para o país, para a vida das pessoas, para a saúde. Insiste, apesar de todos os apelos do Parlamento, a manter ministros, a manter governantes, a manter estruturas que sabe que são insustentáveis politicamente. Até os seus ex-líderes e apoiantes já o dizem. Portanto, é um Governo em contraciclo com o país. Quando é assim, é o Governo que tem que ir ao Parlamento e dizer eu ainda tenho a confiança ou não. Não é a oposição que tem que dizer você já não tem. É o Governo que tem que perguntar ao Parlamento. É esse o sentido de haver uma moção de confiança. Senão só havia moções de censura. Portanto, eu desafio o Primeiro-Ministro, face ao cenário que quer criar permanentemente, ter a coragem de ir até ao fim, em vez de andar a fazer jogos de corredores todas as noites, ter a coragem de ir até ao fim, vir ao Parlamento e perguntar ao Parlamento eu ainda tenho a confiança deste Parlamento ou não. Quem em democracia é desprendido é assim que faz. Bom, meus caros, e este é o apelo, este é o desafio de André Ventura, o líder do Chega, e ele desafia basicamente Luís Montenegro a apresentar uma moção de confiança, que significaria basicamente esta pergunta que André Ventura faz, que é se o Parlamento ainda dá ou não confiança a Luís Montenegro do ponto de vista governativo e se há alguma sustentabilidade ou alguma base de sustentabilidade no seu governo, tendo em conta que tiveram uma votação completamente minoritária. O PS teve pouco menos votos que o Partido Social Democrata, que a AD no caso. Eu também não acredito, eu também digo Partido Social Democrata porque eu também não acredito que se o CDS e o PPM saírem da coligação que a AD tenha assim muito menos votos e portanto os votos tendencialmente são no PSD, não são propriamente na AD, convenhamos. O CDS veio um bocadinho à boleia para o Parlamento e o PPM nem sequer faz parte de coisíssima nenhuma. Durante a campanha meteram basicamente Gonçalo da Câmara Pereira numa camisa de forças ou alguma coisa do género. Mas André Ventura faz questão de fazer este desafio a Luís Montenegro por uma simples razão, quer dizer, ele está a assegurar ministras, nomeadamente a ministra corresponsável ou alegadamente corresponsável pelas 11 mortes que sucederam, tendo em conta o ignorar daquilo que foi o aviso de uma greve de uma área sensível, quer dizer, não é propriamente uma greve que fosse ter como consequência o atraso de um autocarro ou alguma coisa semelhante, apesar de que, obviamente, isso é um constrangimento, mas nada tem a ver com 11 mortes e, portanto, eu acho que há certos tipos de greves que a ministra, enquanto ministra que tutela determinada área, não pode estar a ignorar esses pré-avisos, ainda para mais quando foram feitos de forma adequada. No entanto, pelo que se sabe também, o aviso dos serviços mínimos foi entregue 3 minutos antes do turno começar e, portanto, há aqui culpas que parece-me que têm que ser distribuídas consoante o resultado da investigação. Objetivamente, a ministra tem muita culpa, tem toda, quer dizer, eu não posso dizer que tem toda a culpa, mas tem muita culpa, tem se calhar 80% da culpa, mas quer dizer, entregar o pedido de serviços mínimos 3 minutos antes do turno começar também não me parece a melhor abordagem. Portanto, eu acho que há aqui uma distribuição de culpas a fazer e Luís Montenegro, que sugeriu na altura que era uma boa demissão a Marta Temido, opta por neste momento segurar uma ministra que está a fazer bem pior do que a Marta Temido, diga-se de passagem, e como podem compreender eu não sou propriamente o maior simpatizante do Partido Socialista, nem pouco mais ou menos. E portanto André Ventura faz esta sugestão ao Governo, que apresenta esta moção de confiança, que não vai acontecer, diga-se de passagem, mas Luís Montenegro Eventualmente não, Luís Montenegro gostaria de uma crise política para solidificar aquele que é o seu apoio do ponto de vista dos votos, mas este apelo tem que, esta crise política, digamos assim, que Luís Montenegro até gostaria de começar, teria de ter alguma justificação mediática e alguma culpabilização daqueles que são os outros atores políticos que não Luís Montenegro. Portanto, trocando isto por miúdos, Luís Montenegro basicamente teria de ter uma crise política que mediaticamente não fosse percebida como iniciada por ele, que era para ele receber
receber efetivamente algo associado a uma maioria absoluta. Não digo maioria absoluta, mas pelo menos uma boa confirmação, digamos assim, daquela que é a sua maioria, e portanto não vai ser o caso isto Luís Montenegro apresentar a moção de confiança. Os outros partidos podem votar contra e dizer assim, não, mas o Primeiro-Ministro apresentou isto porque quis, porque tinha o Orçamento de Estado aprovado, tinha isto, tinha aquilo, e portanto Luís Montenegro não vai apresentar esta moção. Mas seria interessante ver a votação, nomeadamente o posicionamento do Partido Socialista. Eu tenho a noção daquele que seria o posicionamento do Chega, e os partidos da esquerda, ainda em aspas, a Iniciativa Liberal eventualmente até se abstinha ou votava contra. Sinceramente não tenho bem ideia, talvez até votassem contra, mas efetivamente não sei se Luís Montenegro e o seu governo ficariam em bons lençóis caso Luís Montenegro aceitasse este desafio de André Ventura, que eu acho que não vai acontecer, mas seria interessante se acontecesse, mas acho que não vai acontecer. Mas bom, meus caros, obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 21 mil subscritores, meus caros, muito obrigado. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.